Boa tarde a todos. Hoje vamos contar-vos uma história que gostamos muito. A história do Se Eu Fosse, do Richard Zimmler. Se eu fosse um peixe tropical, podia ter cabeça azul, costas verdes, rabo vermelho e barbatanas douradas, e toda a gente acharia que eu era espetacular. Se eu fosse uma girafa, podia espreitar os lugares mais secretos. Se eu fosse uma cobra, podia esconder-me na cama dos meus pais e pregar-lhes um belo susto. Se eu fosse um lagarto, podia ver a avó com um olho E o avô? e o avô com outro, e nunca me apanhariam de surpresa. Se eu fosse uma andorinha, podia voar sobre os engarrafamentos e chegar aonde quisesse num instante. Se eu fosse um leão, podia comer os meus vizinhos e ainda ter espaço para um bolo de chocolate. Se eu fosse um polvo, podia tocar trompete, violino, pandeiro e piano, tudo ao mesmo tempo. Se eu fosse um golfinho, podia nadar até às águas da madeira, onde a água do mar é mais quente. Se eu fosse um canguru, podia saltar sobre o pôr do sol. Se eu fosse um melro, podia cantar o tempo todo e nunca me mandavam a calar o pico. Se eu fosse um esquilo, podia correr disparado até ao topo da árvore mais alta do parque e fazer com que toda a gente pensasse que tinha desaparecido, sem deixar rasto. Se eu fosse uma toupeira, podia fazer um túnel através da minha casa até à praia. Se eu fosse um cão, podia andar a cheirar toda a gente para saber quem cheirava melhor e quem cheirava pior. Se eu fosse um morcego, podia dormir de pernas ao ar. Se eu fosse um tubarão, podia pôr todos os banhistas a fugir de mim no mar. Se eu fosse uma borboleta, podia descansar na flor mais linda do mundo. Se eu fosse um gato, podia andar nu por todo o lado e nunca ninguém me mandaria vestir a roupa. Se eu fosse uma sequoia, podia chegar aos 100 metros de altura e ter vista espetacular sobre toda a cidade. Se eu fosse um trovão, podia fazer tremer todos os meninos e meninas de Portugal e do resto da Europa também. Se eu fosse um oceano, podia abraçar todas as costas e todos
praias do mundo. Se eu fosse uma montanha, podia viver sempre coberto de neve. Se eu fosse uma estrela, podia fazer parte de uma grande constelação. Se eu fosse uma criança e só podia Usar a minha imaginação para me transformar em um leão, uma libelinha, uma andorinha ou qualquer outra coisa que quisesse. Vitória, Vitória, acabou a história. Perlim Pim Pim, a história chegou ao fim. Obrigada por assistirem.